Olá, pessoal, família linda, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Esse negócio aqui tá me atazanando. Tá apertando demais para um lado e não por outro. Ai, agora melhorou, agora liberou. Então, como estamos todos? Tá todo mundo bem? Na paz? Aí num dia especial no Brasil, né? Hoje é domingo, dia 25. Aquela manifestação imensa lá em São Paulo. Muita coisa já aconteceu hoje, né? Retiveram o tal dos jornalistas lá, o Sérgio, lá o português, mas ele já foi liberado, graças a Deus. O Brasil se metendo em cada uma, né, gente? Agora vai ter problema com Portugal. Ai, ai. A embaixada de Portugal teve que interferir, gente. Olha que a situação. Pois é, estou aqui observando lá a movimentação lá na avenida em São Paulo. Tá grande, né? Muita gente já. E o negócio ainda vai ser às 3 da tarde, hein? E você imagina quando chegar às 3 da tarde? É. Daqui umas 4 horas ainda, gente, a manifestação. E o povo já encheu lá, já tá tudo cheio. Mas estamos aqui para estudarmos mais um capítulo, né, do livro do profeta Jeremias. Eu estou fazendo esse vídeo agora à tarde, um pouco mais cedo, porque eu vou para a igreja hoje, à tardezinha. E eu quero já deixar o vídeo gravado, né, para entrar mais ou menos à noite no Brasil. Mas como eu vou chegar um pouquinho mais tarde, né, eu vou fazer o vídeo antes de ir na igreja. É uma igreja que eu amo muito, depois eu vou colocar para vocês. Não sei se vai dar, né, para mostrar para vocês, mas é uma igreja que eu amo muito. Ela é muito antiga, muito antiga. Só tem 950 anos. Frequentada pela família real e tudo, mas eu gosto muito dessa igreja porque ela realmente fala muito ao meu coração. É uma igreja toda feita em pedra, toda de pedra. É magnífica, muito antiga, gente. Ela foi salva daquele incêndio grande que teve em 1200, mais ou menos, na Inglaterra. Ela não foi queimada, mas por causa dos anos que ela tem, ela é bem... Você olha para ela e vê que ela é uma igreja muito velha, muito velha. Muito antiga. Mas estamos aqui, graças a Deus, estamos bem, né? Vamos continuar na labuta, vamos continuar na nossa batalha. Então vamos aqui para o capítulo 10 do livro do profeta Jeremias. E o título desse capítulo é O Senhor, Hashem e os ídolos. É um poema, gente. Todo ele é um poema. Então vamos ver o poema que o profeta Jeremias escreveu. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, embora com eles se aterrorizem as nações. Bom, os caminhos das nações eram todas aquelas coisas que o Eterno condena e diz que não é para ser feito. São os caminhos das outras nações que não eram a nação judaica, né? E que, infelizmente, Samaria havia seguido e havia sido destruída. O Senhor está dando uma advertência ao povo de Jerusalém, dizendo: não siga esse caminho. O caminho da desobediência, o caminho da idolatria, o caminho da perseguição a pessoas inocentes, o caminho do adultério, o caminho da bebedeira, o caminho dos excessos, o caminho, aquele que eu achei muito interessante que o profeta falou, como é que ele falou? Vaidades estranhas, não vai por esses caminhos, né? E nem vos espanteis com os sinais dos céus. Quais são os sinais dos céus que o profeta estava referindo aqui?
são os sinais normais que acontecem, né? Os sinais normais, por exemplo, aquelas nuvens esquisitas que aparecem no céu de vez em quando, que são coisas que têm relação com a Terra, com o movimento da Terra. Não espantar com os vulcões, não espantar com os tremores de terra, né? Não se espante com nada disso. Isso aterroriza outras nações, mas Israel não deveria aterrorizar. Israel deveria saber que tudo isso são coisas da Terra. A Terra, o nosso planeta, é um ser vivo. Ele se modifica, ele se transforma, ele se recria. Tá? Já tivemos várias divisões como é que chama? Das placas tectônicas, elas se dividem, elas se separam, elas se juntam novamente. Vulcões fazem surgir ilhas no meio do mar, né? Então, são essas as coisas naturais da Terra que Israel não deveria se espantar. Eles deviam saber que é o que Jesus falou: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? Versículo 3. Porque os costumes dos povos são vaidade, cortam do bosque um madeiro e um artífice o lavra com o cinzel. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Como o espantalho num pepinal, pepinos, que é aquela, né, o pepino, não podem falar. O que são os espantalhos nos pepinais? Os judeus também usavam a mesma coisa de fazer aqueles espantalhos para colocar na plantação, para os passarinhos não virem comer a semente? Então, era isso que o profeta estava falando. Está aparecendo simplesmente esses espantalhos que colocam no pepinal. Não podem falar, necessitam de quem os leve, pois não podem andar. Não tenhas receio deles. Não podem fazer nenhum mal. Nem podem fazer também o bem. Então, essas estátuas, né, que se coloca em alguns lugares que as pessoas ficam adorando e fazendo aquela coisa, né? Reverenciar um ancestral é uma coisa, agora adorar aquilo como se fosse um deus é outra história, tá? Lá em Chipre, todas as igrejas ortodoxas têm aquela fotografia de todas aquelas pessoas que foram mártires do cristianismo. Ninguém adora aquelas pessoas. Elas reverenciam o que elas foram para o cristianismo, o que elas significavam para o cristianismo. Na igreja ortodoxa não se adora nenhum outro a não ser o eterno. Viu? Ninguém há semelhante a ti. Ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Isto só a ti pertence. Entre todos os sábios das nações, em todos o seu reino, ninguém há semelhante a ti. O Eterno, o Criador do Universo, ele é único. Não existe nada, nada que se compare a ele. Nada, 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 nada. Nem Jesus de Nazaré se compara ao Pai Eterno. Porque Jesus também é uma emanação do Pai. Ele não é o Pai, ele é uma emanação do Pai. Então, igual ao Eterno, igual ao Deus único e verdadeiro, aquele Criador, a essência, a matriz de toda a criação, não tem comparação. Versículo 8. Todos eles se embruteceram e se tornaram loucos. São ensinados por ídolos vãos de madeira. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ofaz, trabalho de artífice e das mãos de fundidor. Fazem as suas vestes de azul e de púrpura. Obra de homens hábeis são todos eles. Mas o Senhor Deus é o verdadeiro Deus. Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis:
Versículo 11. Assim lhes direis: estes deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Mas Deus fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Gente, esses poemas são cantados em Israel, viu? Eles não são falados como eu estou falando aqui, eles são cantados. Fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Gente, olha o que Jeremias falou aqui. Ele falou uma coisa que naquela época era quase que impossível de saber. Hoje nós sabemos isso porque a ciência está nos dizendo que isso acontece. Mas o Senhor revelou isso para Jeremias num poema. Fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas no céu. Lá em cima, nas nuvens, que as nuvens são vapor de água. E é isso que o profeta está falando, que quando há trovões lá em cima, significa que o Senhor está movendo as águas que estão lá em cima. E sobem os vapores da extremidade da terra. O vapor que sobe da terra vem de onde? Do mar e dos rios, que evaporam e levam lá para cima. Há uma perfeita harmonia entre a água que está na terra e a água que estão nas nuvens. Viu? Inclusive, uma vez eu fiquei até abismada. Eu não sabia que nevava lá em cima e nem caía aqui na terra. Uma das minhas viagens para Chipre, não sei se foi para Chipre ou se foi para Jerusalém, que eu estou lá em cima no avião, aí olho assim, eu falei, uai, mas tá nevando aqui em cima? Era lá em cima dos Alpes, né? Lá em cima da Suíça, Suíça-Lândia, quando a gente passa de avião, gente, estava nevando nas nuvens. E eu lá sabia que nevava nas nuvens. Ninguém aqui na Terra ia saber, a não ser que você vê isso lá em cima. Você está lá dentro do avião, que você olha assim, tá caindo neve. Eu falei, pô, que interessante. Pois é. Deus é incrível, né? Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus depósitos. Todo homem se embruteceu e não tem conhecimento. Da sua imagem de escultura envergonha-se todo fundidor. Suas imagens fundidas são mentira e não há espírito nelas. Vaidades são obra de enganos. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, pois ele é o Criador de todas as nações, e Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele está aqui afirmando que Israel nunca adoraria uma estátua. Ele está dizendo que esse não é o Deus, essa coisa que está acontecendo, né? Nas outras nações, não é o que aconteceria em Israel. Não foi o que aconteceu com Jacó. Olha aqui, ele fala que os deuses dos povos são vaidade, são obras de engano, e no devido tempo eles vão perecer. Mas isso não é o que acontece com o Deus de Jacó, com a porção de Jacó, pois ele é o Criador de todas as coisas, porque o Senhor é diferente, porque ele não foi criado, ele é o Criador. Essas estátuas, esses deuses, são criados de homens, mas o Eterno ninguém criou. É isso que ele está afirmando aqui no versículo 10. Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza, porque assim diz o Senhor, desta vez lançarei os moradores da terra como se fora como uma funda. Eu os angustiarei para que venham a ser capturados. Ai de mim, por causa da minha ruína, a minha chaga é incurável. Isso aqui é o profeta se colocando no lugar de Jerusalém. Vou tomar aqui, peraí.
A minha garganta está querendo falhar. Olha o que o profeta está falando. Por causa dessa profecia do versículo 18, que eu acabei de ler, porque depois dele falar que Israel era a tribo dele, que o Senhor dos Exércitos era único e criador de tudo, o Senhor, aqui no versículo 18, fala: porém, porque assim diz o Senhor, desta vez lançarei os moradores da terra como se foram com uma funda. A funda, lembra que jogava fora? Sim, pois é. Eu os angustiarei para que venham a ser capturados. Aí o profeta fala: mas Senhor, o Senhor acabou de falar que Israel é a tribo do coração do Senhor e agora o Senhor vai fazer isso com a gente? Aí ele fala: ai de mim, por causa da minha ruína. Ele se coloca no lugar de Jerusalém. A minha chaga é incurável. Eu havia dito a mim mesmo: esta é a minha enfermidade e tenho de suportá-la. Por que Israel tem que suportar a ferida que o Senhor faz? Porque ele é um ministro. E quando o ministro erra, a punição vem. Como ministro do Eterno na terra, Israel pecou. Israel cometeu adultério. Israel se dobrou diante de deuses estranhos. Israel perseguiu o justo. Israel tinha balanças impróprias, balanças, como é que o Senhor fala? Balanças falsas, né? Balança que não tá arrumada. É a mesma coisa de, por exemplo, outro dia eu estava pensando aqui, né? Quando você vai comprar papel higiênico, por exemplo. Antigamente vinha 50 metros, né? De papel higiênico num rolo. Aí o preço continua o mesmo, mas eles abaixam o rolo para 40. Isso é uma balança injusta. O mesmo preço, menos mercadoria. Então, isso acontecia também. Isso também era mal aos olhos do Senhor. E é mal até hoje, gente. É mal até hoje. Isso também vai ser cobrado da nossa geração atual. Então, é isso que o profeta está dizendo. Que eu havia dito a mim mesmo: esta é a minha enfermidade e tenho de suportá-la. Porque é a correção do Eterno. Não tem como fugir dela. Ou você suporta a correção e corrige, ou você é lançado fora. Não tem outra opção. A minha tenda está destruída. Todas as minhas cordas se quebraram da tenda, as cordas da tenda. Lembra que as tendas têm que ter aquela corda para segurar no chão? Pois é, as cordas se quebraram. Ai, os meus filhos foram-se de mim e já não existem. Ninguém há que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. Os pastores se embruteceram, pastores de ovelhas, que eram aquelas pessoas que tinham aquele carinho e tudo, até eles se embruteceram e não buscam ao Senhor. Por isso não prosperaram. E todos os seus rebanhos se acham dispersos. Versículo 22. Escutai, vem uma voz de rumor, grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha ou dirigir os seus passos. O profeta estava se humilhando diante do Senhor. E ele disse: eu sei, ó Senhor, eu sei que não é do homem o seu caminho. E nem é do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Gente, eu tenho essa experiência na minha pele. Eu tenho essa experiência na minha pele. Muita gente tem essa experiência comigo. Muita gente. Muita gente tem esse conhecimento. Eu não dirijo os meus passos.
Porque as coisas que acontecem na vida da gente, às vezes a gente nem sabe de onde vem, de repente cai, puf. Você tem, por acaso, condição de dirigir os passos dos seus filhos, por exemplo? É o Senhor quem tem que cuidar, é o Senhor que tem que dirigir. Eu não posso evitar que as coisas acontecem. Por quê? Porque não sou eu que dirijo o meu passo, não sou eu, não é o meu filho que dirige o passo dele, é o Senhor quem guia, é o Senhor que dirige, é o Senhor que comanda, é o Senhor que fala. Tanto é que as pessoas falam assim, tem um ditado que fala assim, o dia da... Ninguém decide que dia que vai morrer, né? É imprevisível, porque só o Senhor sabe. Não era a hora dele. Quem que determina que é a hora dele? É o Senhor. O Senhor que determina que é a hora de quem, quem vai fazer, com quem vai casar, com quem vai vai se separar. É o Senhor quem manda, é o Senhor que faz. Por isso que o profeta disse que ele tinha esse conhecimento, porque ele vivia isso. O profeta Jeremias vivia isso. Ele estava lá muito bem na casa do pai dele. O pai dele era um sacerdote, ele poderia continuar sendo sacerdote lá. Mas o Senhor separou ele desde o ventre. O Senhor falou para Jeremias, Jeremias, eu que te formei no ventre da tua mãe. Eu que estou te chamando. E ele treinou Jeremias. E aí por isso que Jeremias tem a condição de dizer isso. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Aí ele vem, corrige-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Gente, é o que a nossa vida tem que fazer todos os dias. Senhor, corrige os meus passos. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. É isso que o profeta está falando. Corrige-me, ó Senhor, mas com medida, porque eu sou humano, Pai. Eu sou nada. Diante do Senhor eu sou nada. Nada. Nem o meu planeta é nada. O nosso planeta nem é visto. Se você sai um pouco mais longe no universo, você nem enxerga ele. Quanto mais eu. Ninguém me enxerga lá longe. A única coisa que faz em mim ser vista é a luz do eterno que brilha em mim e que eu permiti que ele acendesse. Tem mais essa, gente. O Senhor dos Exércitos fala, o Jesus Cristo de Nazaré disse, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E eu vou fazer morada com você. E aí você vai ter uma luz, que ele disse, lembra da candeia? Então, a candeia, gente. O que Jesus falou? Você não coloca a candeia embaixo do alqueire, não, embaixo da cama, você coloca no alqueire na janela para iluminar. E é isso que o Senhor está falando. Então, se eu sou enxergada de algum lugar desse universo, é porque a luz dele, que é maior do que qualquer uma, brilha em mim. E é essa luz que tem que brilhar em você. Por isso que o profeta fala aqui, corrige-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não me consumas o teu furor. Corrige-me, ó Senhor, mas com medida. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, gente. Derrama a tua indignação entre as nações que não te conhecem. Eu sinto muito pelas pessoas que estão hoje na terra e que estão se voltando contra Israel, porque essa condenação aqui vai cair na cabeça de todos eles. Porque olha aqui, gente, derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó
devoraram-no e o consumiram e assolaram a sua morada. Aqui termina o capítulo 10. A palavra diz que quem abençoar Jerusalém será abençoado, e quem amaldiçoar Jerusalém será amaldiçoado. Quem se voltar contra os escolhidos para serem luminárias na terra. Como é que você apaga a luz que ilumina? Como é que você vai apagar a luz que gerou Jesus de Nazaré? Se você apaga essa luz, você vai apagar a luz da terra. Isso aqui vai ser entregue às mãos de quem? Paulo diz que a terra está entregue nas mãos do maligno. E se a luz for apagada aqui da terra, se não tiver a sua luz e a minha luz aqui, isso aqui vai virar o quê? Vamos orar pela paz de Jerusalém. Vamos orar pela redenção do povo de Israel, porque na redenção do povo de Israel está a vinda do Messias. O que Jesus disse, gente? Quando ele estava entrando em Jerusalém. Vocês não me verão mais até que digam bendito aquele que vem em nome do Senhor. A vinda do Messias depende da conversão do povo de Jerusalém. Vamos orar para que essa conversão aconteça, para que o Messias possa voltar, para que Jesus de Nazaré, o nosso sumo sacerdote, possa pisar de novo nessa terra. Para que isso aconteça, gente, é necessário que Israel se converta. E a conversão de Israel deveria ser a nossa oração de todos os dias. Tem 2000 anos que isso deveria já estar acontecendo. E ao invés de orarmos pela redenção de Israel, ao invés de orarmos pela salvação do povo judeu, a conversão deles a Jesus de Nazaré, nós fizemos o quê? Cruzadas. Para libertar Jerusalém? Para quê? Se a libertação de Jerusalém depende da conversão judaica. Ai, Jesus, que o povo entenda isso, que o povo entenda isso. Que o povo entenda isso. É a conversão deles que vai trazer o Messias de volta. Sem a conversão de Israel, não tem Jesus de Nazaré, não tem o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote pisando na terra. Oh, Jesus. Por isso que todo dia eu canto, Shama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod Malchuto, Leolam Vaed. É um canto chamando Israel à conversão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma boa tarde. Eu vou me preparar para ir para a igreja agora. Tchau, tchau.